Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? Árvore respira? Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Do Rio Joanes até o Rio Pojuca. Camaçari, município mais dinâmico da Bahia, que cresce com a força do comércio, dos serviços e das novas indústrias que chegam para investir no maior polo industrial integrado da América Latina. Essa é a Camaçari de todos, que abre novos caminhos e transforma em realidade a maior obra do PAC no Nordeste. Essa é a Camaçari das oportunidades, com uma prefeitura que investe em educação profissional e superior, que já garantiu o IFBA, Senai, Senac, Pronatec, Sebrae e em breve a UFBA, com vestibular para 6 cursos. Essa é a Camaçari que trabalha para que as riquezas da nossa terra se transformem em oportunidades para quem investe e vive aqui. Essa é a minha Camaçari, é a nossa Camaçari. Prefeitura de Camaçari, terra das oportunidades. Eita coisa boa! Primeiro arraiá casamenteiro de Camaçari, com forró chinela no chão. Bando Januário. Que coisa louca é ouvir você suspirar. Axemil Bimbinho. Hoje eu vou beber, vou me divertir. Quero beijar na boca, eu quero... No Espaço Cultural Casa de Taipa, dia 29 de junho, a partir das 22 horas. Primeiro arraiá casamenteiro de Camaçari, com forró chinelo no chão. Bando Januário, Axemil Bimbinho. É dia 29, galera, no Espaço Cultural Casa de Taipa. Ingressos à venda no Balcão Chicostu. Estamos de volta agora no segundo momento aqui do programa Cimara Ellery com Cineide Lopes, uma amiga queridíssima e que dessa vez trouxe um tema que não foi definido somente por ela, foi definido por uma enquete que foi feita no Facebook com muitas e muitas pessoas de Camaçari sugerindo o tema. E o tema vencedor, né, Cineide, foi Arte de Educar os Nossos Filhos, Crianças e Adolescentes. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Lembra vocês que os nossos telefones estão abertos no 3040 2700, sendo transmitida pelo 88 FM e pelo canal 33. Olá, Cineide! Oi, Lai! Mais uma vez juntas, conversando, tentando aqui, como diria você, a cidade no divã. A cidade no divã, com certeza. Isso aí. Bom, primeiramente eu queria conversar com você, porque eu queria que você explicasse como é que foi a definição desse tema. E lá eu, assim, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, telespectadores, e boa tarde aos meus amigos do Facebook. A gente tem um canal no Twitter, no Facebook, em algumas redes sociais, e nós tivemos a ideia, né, até junto com você, com a produção, para que a gente começasse a abrir enquetes, né, nas redes sociais para decidíssemos, junto com eles, essa questão do tema. E aí nós lançamos vários temas sobre infância, adolescência, vida adulta, e aí começou a problematizar a infância junto com a adolescência. Foi uma guerra mais ou menos de uma semana. E a galera, não, a adolescência é melhor, outro entrava, não, mas a infância vem primeiro, vamos optar pela infância. E aí, como eles ficaram no empate técnico, a gente chegou ao ponto de decidir a arte de educar os filhos e os desafios da adolescência. É isso aí, por isso que eu digo que foi uma decisão democrática. Com certeza. Bom, então vamos começar. Falando primeiro sobre infância. Existe diferença na forma de criar os filhos hoje em dia? E por que você acha, Cineide, que isso acontece? E lá eu posso dizer a você que eu acho que a gente já vem debatendo isso há um certo tempo. Essa questão da construção social ao longo dos anos e esse desenvolvimento social do indivíduo, isso ao longo dos anos isso vem sendo modificado. Houve até um amigo do Facebook que ele colocou que no tempo dele, a mãe dele batia nele muito e nem por isso ele deixou de ser um indivíduo de bem, que ele trabalhou com 12 anos. E aí eu disse a ele, meu amigo, calma, né? Vamos ter um pouquinho de paciência. Não quero dizer aqui com isso que a mãe dele errou, né, que houve um erro na sua criação. Mas o processo de aprendizagem da época dos nossos pais difere muito da nossa época hoje. A gente vê que existe uma diferença gritante da forma que os nossos pais foram criados para a forma que a gente foi criado, até por eles mesmos.
Por consequência, nós criamos os nossos filhos também de forma diferente. Que, por consequência, os nossos netos serão criados de forma diferente, porque a gente está vivendo num âmbito, né, numa sociedade diferente, com tecnologia diferente, o alcance das informações são diferentes. Nossa postura tem que ser diferente, não tem jeito. Bom, é o conflito do que a gente viveu e do que a modernidade está pedindo para que a gente viva. Como é que você acha, Cineide, que ficam os pais nesse momento em que eu vivi essas coisas, sou hoje um profissional, sou uma pessoa inteira, uma pessoa competente, e em relação aos meus filhos eu quero repetir o que eu vivi para que tenha, por exemplo, uma chance maior de dar certo. Seria mais ou menos isso? Como é que você vê isso aí? Na verdade, o caminho é mais ou menos por aí, como você disse, Lai. Como a gente já viveu os nossos erros, já cometemos os nossos erros e acertos, a gente acha que a gente tem um manual de proteção já para os filhos, né? Eu sei que por aqui esse caminho não vai dar certo. Eu sei que por aqui esse caminho não é o melhor caminho para o meu filho. Porém, a gente como pai, a gente tem que perceber que a construção do nosso filho não é a mesma que a nossa. Cabe nós como educadores, cabe nós como familiares, como protetores, conduzir esse caminho, mas não ditar as diretrizes. Porque o que acontece com essa criança e com esse adolescente? Eu digo principalmente criança, que a gente está falando da infância. É essa questão da relação do pai e do filho, de alcançar, dar o limite, mas também alcançar ele como amigo. Então, hoje existe essa necessidade. A gente como pai, como mãe, a gente tem muito aquela coisa, eu sou pai, eu sou mãe. Ele diz, mãe, por que não? Porque eu disse que não. Não e pronto. Hoje existe uma necessidade da arguição, do dizer o porquê. Porque simplesmente o não, simplesmente o sim vazio, ele perde esse sentido. Então, o que a gente está tendo um pouco de dificuldade, é isso que você trouxe, é de eu querer a minha imposição, porque eu acredito que isso é o melhor para o meu filho, né? Porque eu quero o melhor para ele. Então, o sistema econômico aí está gritante, o sistema de trabalho... Isso, né? Gera, Cineide, até o conflito Com fora. certeza. Por quê? Os pais que conseguem ainda manter os seus filhos no padrão educacional do que eles viveram, os filhos, em contrapartida, convivem num outro universo Com certeza, escolar, que é uma outra realidade. Que, por exemplo, aquele pai que diz assim, filho meu não chega depois de 10 horas. A gente vê que lá fora, todos os pais e as outras pessoas estão permitindo verdade. que os filhos cheguem meia-noite, 2 horas da manhã. Então, o seu filho começa a vivenciar um abismo. Por que eu não? Um momento solitário. Por que eu não posso, já com que certeza. lá todos podem? Então, assim, é onde eu digo a você que é a questão do diálogo e desse vínculo familiar, né? Esse vínculo mesmo real. Não é só o impor, você não pode chegar depois de 10 horas. Mas fazer essa criança, esse adolescente perceber o porquê da diferença dele chegar às 10. Eu tenho um filho hoje, você conhece, o Thiago tem 12 anos. O Thiago ontem disse, mãe, eu quero ir para um evento que vai ter no clube social. O Thiago tem 12 anos. Eu parei e fiz, gente... Ele via sair à noite, era à noite o evento, eu permiti que ele fosse. Só que eu disse, quando der umas 9 horas eu vou te buscar. Ele, mãe, a senhora vai ser a única que vai me buscar. Eu disse, eu fico à parte. Só quando eu cheguei, que eu fiquei à parte, os próprios colegas dele vieram até a mim. Tia chegou. Então eu consegui criar esse vínculo entre os amigos dele ao ponto de ser chamada de tia. Então para mim isso não foi nenhum problema. E essa relação de amizade que você cria com esse seu filho, que você cria com esse dependente seu, que pode ser um sobrinho, né, pode ser um neto, que a gente está falando aqui de mãe e pai, mas às vezes esse cuidador é um avô, é uma tia, você tem que ter esse vínculo com ele de amizade, de confiança, porque você simplesmente dizer, às 10 horas não pode, quando ele compreendeu, quando deu 9h30, 10 horas, eu falei, vamos para casa, amor, que tá tarde, ele fez assim, mãe, não dá pra gente ficar mais um pouquinho, não? O próprio colega dele do lado fez, tia, tá certa, vamos para casa. Então, você consegue criar um vínculo de confiança e não de afastamento. Isso aí. Bom, então, como seria, Cineide, na sua opinião, como é que seria para construir limites? Olha, o limite, eu digo a você que ele tem que começar a ser construído até dentro do próprio cuidador. Tá? Porque, assim, hoje, do século XXI, nós temos tido um grande problema com essa questão de limite, e eu digo por conta dessa questão de trabalharmos fora. Né? A demanda da mulher trabalhando, estando no mercado de trabalho é muito grande. Do homem fora de casa. Então, assim, o horário que a gente está junto da família é muito pouco, na grande maioria das vezes. E esse filho, além de estar com os cuidadores, que são os pais, às vezes tem um cuidador terceiro. Né? Que é uma outra dinâmica, um outro problema, às vezes, nessa construção familiar. E eu, na grande maioria das vezes, eu não dou não. Eu não sei dizer não.
porque eu acho que já estou punindo ele na minha ausência, no contexto familiar. Então, tudo que esse menino, que essa criança, agora eu vou falar do contexto menininho mesmo, pequeno, do menino que bagunça o quarto, que é normal, que ele brinca e espalha todos os brinquedos no chão, do menino que ele mela a mãozinha toda de tinta, e aí ele mela a parede todinha de tinta, que você acabou de texturizar a sua parede. E você... Não faça isso, mas aí ele faz aquela carinha e você deixa pra lá porque é bonitinho. Você tem que começar a já dar limite a esse filho desde pequeno, Elai. Porque quando ele vir pro mundo aqui fora, esse mundo vai ter limites. Ele vai ter regras. Então ele vai se chocar por que ele não teve limites dentro de casa. E nós estamos protelando esses limites. Não, ele está muito pequeno. Vamos deixar para quando ele ficar maior. Ele não entende. Não, ele entende sim. Agora, o entendimento dele é um pouquinho mais, né, resumido do que o nosso. É verdade. Agora, dentro desse aspecto do dizer sim e do dizer não, quando dizer não? Por quê? Porque se eu disser assim, Cineide, não pense no preto, a primeira coisa que você fez foi pensar no preto. Não seria melhor, de fato, orientar os nossos filhos para que nós consigamos sugerir para ele, olha, pense no azul? Com certeza. Essa é uma das grandes dificuldades, porque as pessoas muitas vezes não sabem o que querem, só sabem o que não querem. Com certeza. Daí vem, no meu ponto de vista, a dificuldade de arrumar essa questão também dos limites para os seus filhos. Mas, com toda essa argumentação, quando mesmo assim eu devo dizer não? A grande maioria das vezes, que é aí onde vem aquele grande, o que a gente acha que é o nosso manual, né, que é o que você trouxe logo no começo do programa. As minhas vivências, aquilo que eu vivi, e por consequência eu cometi erros. E assim, o mundo está muito aparente em relação às coisas que estão, várias aspas para essa palavra, erradas socialmente falando. Né? Então, a gente, assim, a abertura da droga, da prostituição, da falta de limite, isso é muito grande na sociedade, isso é comum hoje em dia. A gente vê na mídia, nas redes sociais, na televisão, na novela, nos programas de adolescente. Então, essa construção para eles é muito normal. Então, você tem que aprender a dizer esse não no momento que você sabe que o seu filho vai ser perigo para ele. Você sabe que aquilo vai fazer mal para ele. Então, você tem que dizer não, e lá. E agora, sim, é aquilo que você disse. Em vez de eu dizer só o não, né, o não por não, porque eu não condicionar ele ao caminho correto. Porque é muito fácil dizer assim, Ilai, não pegue nisso. Eu não quero que você pegue. Ou dizer assim, Lai, se você fizesse isso, não seria melhor? Exatamente. Você está tirando o foco daquele não. Ele não ouviu a palavra não. Então, às vezes, eu tenho amigos, meninos, que têm esses problemas com suas mães. Então, a gente tem que condicionar tudo isso, tirando o foco da palavra não. Isso aí. Cineide, vou atender uma ligação. Alô? Alô? Quem fala? É a Zana, da Guadalajara. Pronto, pode fazer sua pergunta. Não, eu gostaria de parabenizar o programa e mandar um grande abraço, porque essa mulher é minha amiga. A Zana, ela conhece, né, Fih? Conheço, amor. Queria que você mandasse um beijo pro meu filho Matheus, que te adora muito. Tá bom, obrigada. Obrigada pela sua participação e continue acompanhando a gente, viu? Ok, uma boa tarde. Boa tarde. Bom, então, voltando aqui, eu queria saber de Cineide assim, como é que você está vendo hoje em dia o diálogo dos pais e filhos? E como ele deve ocorrer no seu ponto de vista? Eu posso dizer a você que não só no meu ponto de vista, mas eu posso dizer, existem pesquisas já que consideram em relação a isso. Nos últimos anos, esse vínculo de diálogo entre pais e filhos, ele tem ficado muito, eu posso dizer, espaçado, o que deveria ser mais estreito. Então, assim, os conflitos desse diálogo têm sido muito grandes. Então, eu não consigo alcançar o pensamento do meu filho. Eu não consigo alcançar a forma dele pensar. Eu não consigo alcançar a dimensão dos conflitos dele. E esqueço que esse meu filho lá, ele está passando por um momento de transformação. Porque ele também está passando por transformações biológicas, fisiológicas, emocionais, aquilo que você disse, o conflito das minhas normas e as normas sociais que não se aplicam àquilo que eu digo. E eu tenho que compreender tudo isso como referência e trazer ele. Não tem outra forma, Ilai. Eu tenho que aprender a ser amiga do meu filho. Eu tenho que aprender a ser amiga daquele que eu cuido, como eu volto a dizer, que pode ser um sobrinho, que pode ser um neto. Porque o ato do criar não está só em alimentar, investir, mas o ato de transformar ele como um cidadão de bem. E transformar ele como um cidadão de bem é uma dinâmica muito complexa. E eu queria dizer, inclusive, que os pais têm que sair da sua zona de conforto. Com certeza. Porque ficam na zona do conforto, do fingir que está tudo bem, sentam na mesa ao lado dos filhos, não trocam palavras.
E aí eu janto todo dia com meus filhos. E, na verdade, as palavras não são ditas. Com certeza. O interesse pela vida dos filhos e, vice-versa, os filhos poderem se interessar pela vida dos seus pais, né? Então, os pais têm que fazer o movimento até por serem adultos. Porque o adulto da história é o pai, a mãe, boa colocação, não são as crianças. Muito boa colocação. Então, eles é que tem que dar o pontapé inicial para sair dessa zona. Como você disse, é quase um silêncio sepulcroso. Porque você senta... se você for perguntar a um adolescente ou uma criança como foi seu dia, ele vai responder, foi bem. Foi bem. Aí você... Foi legal. Foi legal, o né? Meu foi legal. Foi massa, foi legal. Né? O meu tem um termo agora, foi barril delas. Não sei de onde é que ele tirou isso, foi barril. Então, assim, essa brincadeirinha, e pra ele ali, ele se expressou completamente, com toda amplitude. E você volta pro seu a fazer. O correto é que você faça, foi legal como? O quê? O quê? Me diga o que foi. E aí você constrói esse diálogo. Exatamente. Porque, na maioria das vezes, é aquilo que você falou, sair dessa zona de conforto é se permitir ouvir. E às vezes a gente não tem tempo para escutar essa criança, esse adolescente. Então ele traz para a gente as suas demandas, os seus questionamentos. Ô menino, agora não, pelo amor de Deus, converse comigo depois. E esse depois, tem até um post, não sei se você já viu lá no Face, que traz isso. Ele sempre diz depois para o filho, depois quando ele está na velhice, ele procura o filho faz depois, pai. É isso aí. Né? Deixa eu atender mais uma ligação. Alô? Alô? Quem fala? Aguinaldo. Pronto. Presidente da Associação dos Moradores do POC 1. Pronto. Legal. Pode fazer sua pergunta. Olha só, não é bem uma pergunta que eu vou fazer. Certo. Na verdade, eu gostaria mesmo de agradecer aí o município, a Prefeitura Municipal de Camaçari. Certo. Porque nós fizemos algumas reivindicações sobre o lixo aqui que estava tomando conta do bairro, né? Certo. E a gente, muitas vezes, só faz criticar e cobrar. Então, quando a coisa funciona, a gente também tem que elogiar, não é isso? É isso. Então, eu estou ligando para agradecer aí, através do secretário Anderson, o secretário Alfredo da Limpec também nos está nos dando uma força. Então, o bairro hoje está sendo totalmente limpo. Nós temos aí um mutirão dentro da comunidade. O que a gente pede à população é que também ajude, que colabore, porque aqui nós temos alguns pontos de lixo que a população, a caçamba acaba de tirar e eles vão e jogam. Então a gente pede também a colaboração da população, porque a prefeitura, o governo está fazendo a parte deles. Isso aí. Não é isso? E nós temos, na verdade, que fazer a nossa parte. Então a gente está ligando para agradecer, porque não só cobrar, né? A cobrança tem que vir, mas também... Eu acho isso justíssimo. Essa é uma das nossas propostas. Não tomar o partido de A ou de B, mas aquilo que é o melhor para a sociedade. Quer dizer, foi feita uma matéria, foi feita uma reivindicação. Então, se a prefeitura se locomoveu a outro lugar, fez o trabalho dela, o trabalho que é o trabalho que a população merece, por que não a gente também, não é, Cineide? Informar a população, olha, funcionou, a prefeitura fez e está tudo bem. Da mesma forma que a gente mostra muitas vezes quando está aí a boca de lobo, quando tem uma questão de um esgoto e tal. Então, muito obrigada pela sua participação, tá certo? Acho que a ligação já se foi. Bom, voltando à questão, eu queria saber o seguinte, qual é a grande diferença da adolescência de anos atrás para o adolescente hoje? E como que você diria que deveria ser o olhar diante dessas mudanças? Continuando a partir de todo esse prisma que a gente vem citando, Ilai, eu posso dizer assim que com toda certeza essa questão do conhecimento e da tecnologia hoje é a grande diferença. Então, assim, apesar de que na época dos nossos pais existia a tecnologia da TV, que para a gente hoje é quase obsoleta. Então, assim, cada geração ela passa pela sua tecnologia, pela sua demanda de construção de conhecimento diferente. Mas hoje, essa construção da internet, ela tem uma velocidade de conhecimento muito grande. Você num clique, você tem informações que às vezes na escola você não tem, né? Que o seu pai, que a sua mãe, que você como educador nega esse conhecimento para essa criança, para esse adolescente, no caso, mas ele tem esse conhecimento numa rapidez muito grande. E ele tem acesso a coisas tão boas quanto também ruins, que ainda não tem, eu não digo nem ruim, mas eu digo que ela não tem o amadurecimento ainda necessário para esse conhecimento. Então, no momento que você como pai, você como cuidador, você acompanha todo esse processo, você não tem jeito, Ilai. O século XXI nos obriga, cuidadores, que somos do século XX, que estamos caindo, né, de paraquedas nesse novo momento, de nos
nos aperfeiçoarmos. Então, assim, estar numa rede social hoje em dia não é mais questão de brincadeira. Você fazer parte da vida, porque a vida social numa rede social, no Facebook, é a rede social do seu filho. Não tem para onde correr. Então, você tem que se adaptar a isso. Agora, Cineide, por que parece que alguns adolescentes, eles são infelizes, são tristes, e eu queria dizer, inconformados, né? Eu queria até dizer e trazer agora a imagem, eu não sei se você assistiu Os Incríveis, que foi um desenho animado que já passou alguns anos atrás, né, que faz uma crítica muito grande, né? Assim, não é uma crítica, mostra muito a cara da família. Apresenta. O pai que tem que ser aquele lutador, a mãe elástica para dar conta de tudo. Um filho rapidinho e uma filha invisível, que se esconde, que desaparece, que não é percebida. E que tem uma certa tristeza no ar. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho, por que esse adolescente, ele traz essa tristeza consigo? Houve uma pesquisa agora na Inglaterra e alguns pesquisadores brasileiros conseguiram constatar que não era um problema dos britânicos. Nessa pesquisa se descobriu que entre 70% a 80% dos adolescentes eram considerados tristes ou com um processo, no processo de depressão muito grande. Foram se pesquisar o motivo de toda dessa questão. E chega-se a questão daquilo que eu disse a você. Os motivos permeia pela questão biológica, emocional. Imagina um rapaz, hormonal, né? Que é hormonal. Imagina um rapaz, eu vou dizer rapaz e moça, que de repente a voz dele oscila entre a grossa e a fina. Né? Ele tem o pai, ou tem o irmão, ou tem o pai do amigo, que é o estereótipo que ele tem como o homem que ele queria ser. O rosto dele poca de espinha. O cabelo dele já não fica legal como quer. A menina que ele queria que olhasse para ele não olha, porque ela olha para o rapaz que é mais velho. Esse menino está num processo que quando ele traz isso, que ele vai tocar ou pensar em tocar nisso dentro de casa, a gente como pai e mãe, menino, me poupe. Você está desse jeito por causa de uma espinha, vai procurar o que fazer. Mas aquela espinha para ele é o mundo. Entendeu? E você tem que entender que a dimensão do mundo dele é muito mais profunda do que a nossa. E assim, além disso, é aquela questão que eu digo a você, de mudança também física e emocional, porque a cobrança, a gente diz assim, você não é mais criança para fazer isso. Eu não admito de você não tem mais idade para isso, né? Isso já é até uma frasezinha normal de uma família. Você não é mais pequeno, não admito mais isso de você. Mas se ele resolve tomar uma atitude um pouco mais adulta, procure seu lugar que você não é adulto. Aí ele fala, como? Eu sou criança, e você... O que eu sou? O que eu sou? A adolescência é uma fase que ele não sabe o que ele é. Porque ele não pode ser criança, ele não pode ser adulto, ele não pode dizer o que pensa, você não pensa. Você está em fase de construção, sim. E tudo isso que está borbulhando dentro de mim, eu coloco aonde? Então, lá, esse processo de tristeza é muito comum. Eu queria te contar, Cineide, que eu tenho uma sobrinha que ela diz o seguinte... Toda vez que eu chego aqui na família, todo mundo diz que eu sou bonita, que eu sou inteligente. Mas lá fora, não é nada disso. Vocês ficam dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Lá que fora linda. não é nada disso. Por que isso? Porque acontece que ela não precisa da nossa aceitação. Com certeza. Ela está buscando a aceitação do grupo do que ela está inserida. Que ela faz parte. Daí vem também a melancolia, com a tristeza. Certeza. Que é um grupo mais exigente entre si, muito né? mais. Como é que é essa exigência que eles têm entre eles, hein, Cineide? Eu digo a você que essa é onde a gente fala, né? Essa nova construção da sociedade, que cobra essa questão da estética, que cobra essa questão do cabelo, da roupa, da forma de se vestir. E o adolescente, eu posso dizer, me perdoe os adolescentes que estiverem nos assistindo, mas isso é de uma natureza humana. Os adolescentes eles têm uma tendência a ser cruel uns com os outros em relação à cobrança. E com isso, em cobrar o outro, ele acaba se cobrando a si mesmo. Só que às vezes, por mais que... aí a gente vai entrar na questão da bulimia, da anorexia, que tudo isso são cobranças sociais, né? Que você tá gorda, às vezes a menina só tá com uma coisinha de nada que saiu na ponta da calça, mas a coleguinha fala, ele já não vai olhar para você porque você tá gorda. Então, é aquela questão da autoafirmação social. Então, é por isso que, assim, os adolescentes acabam não confiando. A gente tem a sensação que eles confiam pouco na gente. Muito pouco. E confiam mais no núcleo porque que estão inseridos. É a mesma fala. Ele entende, aquele adolescente entende a demanda do outro adolescente. É onde eu trago a necessidade da gente ter que sair, como você disse, da zona de conforto, me aproximar desse meu filho, dessa pessoa que eu cuido, para que ele venha compreender que eu me preocupo com ele. Eu tenho que construir essa rede de confiança, de aliança. Porque se não for assim, o distanciamento vai ser sempre maior.
É isso aí. Bom, Cineide, nós estamos com 2 minutinhos. Eu queria pedir sua mensagem final. Antes disso, eu queria dizer uma gaiatice do meu filho, né? O meu filho caçula, que está com 11 anos agora, ele disse o seguinte para mim. Eu fiz: Lucas, você vai ter família, vai ter filho? Ele disse: vou. Aí eu disse: e como é que você vai educar seus filhos, Lucas? Mãe, eu tenho a seguinte estratégia. Eu vou dar toda a educação que você me deu, eu vou dar para meu filho. Sabe por quê? Eu disse: não, porque se der errado, a culpa é sua, de avó. Adorei. Pode, adorei. Muito ele bem. É um menino inteligente, viu? Menino inteligente. Transferiu para mim a toda a responsabilidade. De educar o filho dele. Então comece a tomar cuidado com os seus erros e acertos, Exato. amiga, entendeu? Ainda mais, pense. Bom, eu queria suas considerações finais para a gente finalizar o programa. Bem, Lai, o que eu vou frisar mais uma vez é que, assim, é um assunto que é extenso, né? A questão da criação dos filhos como o tema diz, a arte de criar filhos é uma arte. E como todo artesão, ele tem a sua técnica, né? Todo artesão, existe vários pintores, mas cada um tem sua técnica. Então, assim, construa, se perceba, desenvolva essa arte de criar seu filho, mas crie ele da melhor forma possível. Alcance essa criança, alcance esse adolescente, para que ele venha se perceber como parte sua, para que ele venha se perceber como parte desse núcleo familiar. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, em primeiro lugar, à rede, né, às nossas redes sociais que participaram. Eu peço que continue participando, porque esse programa é construído junto com vocês. Essa ideia do Cidade no Divã foi uma ideia de vocês. Então, por isso que o programa Cimaraela tem colocado isso em prática, né, em prol da sociedade. Então, continue participando, continue deixando sua opinião. Quero agradecer a Manu, né, que foi ela que hoje nos permitiu estar aqui com você, assim, com a carinha um pouquinho mais diferente. Manu, obrigado, tá? E eu quero deixar um agradecimento especial a todos que deixaram suas perguntas, suas arguições, e a gente vai continuar respondendo ao longo do trabalho. Obrigada, Cineide. Eu queria dizer, as palavras dela foram ótimas. Seja o artesão da sua família rumo ao amor, tá legal? E a gente se vê aqui no próximo programa. Até lá. Primeiro arraiá casamenteiro de Camaçari, com forró chinela no chão. Bando Januário. Que coisa louca é ouvir você suspirar. Axemil Bimbinho. Hoje eu vou beber, vou me divertir. Quero beijar na boca, eu quero... No Espaço Cultural Casa de Taipa, dia 29 de junho, a partir das 22 horas. Primeiro arraiá casamenteiro de Camaçari, com forró chinelo no chão. Bando Januário, Axemil Bimbinho. É dia 29, galera, no Espaço Cultural Casa de Taipa. Ingressos à venda no Balcão Chico Stu.